Esta apresentação conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural número 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc. Esta apresentação conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural número 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc. Esta apresentação conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural número 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc. E com vocês agora, Rapa do Tacho, as histórias quase esquecidas. Essa história é uma história sobre como escrevemos nossas histórias. É uma história que nasce através do amor, pela magia do papel, de se criar e ser recriado. Seja ele através das suas palavras escritas ou como um mural em branco para as nossas criações. Criações que de pouco em pouco, com o corpo, a nossa fala, memórias e imaginação vão se tornando a nossa vida. Vida que no meu caso foi compartilhada desde muito cedo. Desde nova, correndo pela casa, ouvindo as histórias da família. Histórias sobre a família. Sobre ser a mais nova de 6 irmãos. Sobre os churrascos nos domingos. Sobre falar alto. Sobre as alegrias, felicidades e também as tristezas da vida em família. Histórias também assustadoras, folclóricas. O Saci, a mula sem cabeça, Curupira e até mesmo a loira do banheiro. A minha mãe já viu o Saci. A minha mãe já viu a mula sem cabeça. E inclusive o lobisomem morava lá na rua de casa. Dessas histórias, eu guardo aquele frio na barriga, de um medo quase infantil, que ainda existe em algum lugar dentro de mim. Mas na maior parte do tempo, são apenas histórias, que hoje me inspiram a contar
outras histórias. Talvez a que eu vá contar hoje vocês não tenham ouvido nas rodas de conversa em frente a uma fogueira para assustar. Talvez não conheçam dos contos populares e dos livros folclóricos. E talvez nunca tenham falado sobre ela com os colegas dentro de sala de aula. Mas para mim, ela é a mais popular e a mais marcante de todas as histórias. A história da boneca de papel. Acorda, menina, levanta, sacode a poeira. Acorda, menina, nada de ficar de bobeira. Se hoje tem o que tiver, então estou pronta para o que vier. Se tem café, ou picolé, venha o que vier, venha o que vier. Acorda, menina, levanta, sacode a poeira. Acorda, menina, nada de ficar de bobeira. Se hoje tem o que tiver, então estou pronta para o que vier. Se tem café, ou picolé, venha o que vier, venha o que vier, venha o que vier. Bom dia. Primeiro, bom dia para mim. Depois, bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia para todos vocês. E bom dia para todos vocês também. Bom dia para todo o meu público. Hoje a nossa história é sobre uma história de aventura. Isso mesmo, todo o público deve estar preparado. Ué, todo o público deve estar preparado. Mas não é possível. Acorda! Acorda! Tá faltando gente para a história. Acorda! Acorda, jacaré! Mas cuidado com o meu pé, hein? Isso! Acorda, peixinho! Mas vem bem devagarinho. E acorda, acorda, passarinho. Isso, vocês são parte dessa história. E como eu estava dizendo, essa histórica, meu grande público, histórica, isso sim, porque hoje é uma aventura histórica. Uma aventura que vai ficar gravada por toda a eternidade da nossa vida. Uma história marcante. Hoje vamos adentrar os mistérios da floresta. Vamos conhecer criaturas místicas, até mesmo criaturas assustadoras. Já ouviram falar sobre o Saci Pererê? Hoje vamos entrar na floresta e tentar encontrar o Saci Pererê. Dizem que ele é um menino que usa um gorrinho vermelho e que pula em uma perna só. E também que ele vem em um redemoinho e que ele adora brincadeira e estripulia. Quem sabe ele não pode brincar com a gente?
Ai, seria tão legal. Ah, e também podemos encontrar o Curupira. O Curupira é o protetor dos animais e da floresta. Também é um menino que anda com os pezinhos para trás e tem um cabelo de fogo. Mas vocês não precisam ficar com medo dele. Ele só vai proteger. Mas agora com medo a gente pode ficar da mula sem cabeça. E se a gente encontrar a mula sem cabeça, seria um dia épico. Mas tudo isso a gente tem que fazer antes do jantar da mamãe. Porque vocês sabem que o jantar da mamãe é a minha parte preferida. O jantar da mamãe, ela faz, às vezes, aquele mingauzinho de fubá que é uma delícia. E quem sabe não vem o filho da nossa tia. Quem sabe não vem, mas será o Benedito? Quem será uma hora dessa? Fiquem quietinhos aí. Isso, muito bem. É ela. Você sabe que você não pode sair hoje. Hoje é um dia chuvoso. Inclusive, ontem à noite choveu, choveu a noite inteira. Levou até o telhado do tanque lá de casa. Então você vai ficar bem quietinha aí dentro, hein? Como eu estava falando, vamos voltar antes do jantar da mamãe. E quem sabe, meu Deus, mas será possível? Eu já disse que é para você ficar aí dentro. Você sabe que você é de papel. Se sair e se molhar, você pode se desmanchar. Tem até trovão. Parece que tá vindo uma tempestade. É melhor ficar aí dentro, não é? Mais seguro para todo mundo. Todo mundo quer. Vê lá se eu vou ter medo. Se eu vou ter medo de uma chuvinha ou de um trovão. Mas não é um trovão qualquer. É uma tempestade. Mas antes a gente fazia aventuras pelas lavas dos vulcões. A gente entrava nas montanhas e cavernas. E agora você me trocou por esses animais, por essa magia da floresta. Mas quanto drama! Você pensa que eu não ouvi você falando sobre o Saci, sobre o Curupira e até mesmo sobre a mula sem cabeça? E vai me deixar de fora? Tá me fazendo o quê? Daqui a pouco me enrola como uma bolinha de papel e me joga no lixo. Meu Deus, como é dramática. Tudo bem. Se você quer participar dessa aventura, eu posso te levar. Mas eu já te aviso que é perigoso. Então a gente não pode demorar. Venha, minha boneca de papel. Isso mesmo. Eu vou te apresentar todos os meus amigos. Mas não precisa ficar com ciúmes. Eles são bem legais. Primeiro temos o jacaré. Isso mesmo, o senhor jacaré. Ele vai nos ajudar a procurar as histórias da floresta por dentro dos rios.
será muito importante, não é, senhor Jacaré? Viu só? Ele concorda. E temos também o nosso querido amigo Peixinho. O senhor Peixinho morava lá no aquário da casa da nossa tia. Mas agora ele vai nos ajudar nessa missão, não é, senhor Peixinho? Ele é tão bonitinho. E também temos o nosso amigo Passarinho. Ele vai nos ajudar a vigiar e observar a floresta bem lá do alto. Senhores amigos, esta é a minha boneca, a minha querida boneca de papel. Isso mesmo, já estamos juntos há muito tempo, não é, querida boneca? Eu disse que hoje era um dia chuvoso, mas vamos ter muito cuidado. Preparados? Preparada? Ouviu só? Vamos ter muito cuidado. Preparados para essa aventura que vai começar agora? Maria! Seus irmãos já chegaram! Ih, meus irmãos já chegaram. Mas primeiro a gente vai participar da aventura, que é a aventura de adentrar na floresta e descobrir o Saci, a mula sem cabeça e Vem logo lavar as mãos! Lavar as mãos? Será? A comida está pronta! Vem, menina! A comida está pronta. É melhor vocês todos voltarem para dentro da caixa, não é? Porque é um dia chuvoso, não é? Não podemos deixar... ouviram só? Não podemos deixar ninguém de fora. E você também, senhorita boneca, fica aí. Vem logo, menina! Tá? Já vou, mãe! A sua colega trouxe aquele pé de moleque que você adora! Pé de moleque? Vem, Marina! Mas é agora que eu vou, senão meus 5 irmãos vão comer todo o pé de moleque antes de eu chegar. Eu já vou, mãe! E assim, no desespero da menina, porque queria comer o pé de moleque tão sonhado durante o dia, ela saiu correndo, apressada. E acabou deixando a caixa de brinquedos aberta. E a chuva veio. Veio uma grande tempestade. Quando ela voltou animada, mas também preocupada, quando viu que a sua querida boneca tinha se desfeito todinha. Ela deitou na sua cabana e escorria lágrimas dos seus olhos. Eu nunca gostei do final dessa história. Eu sempre fiquei esperando que a minha mãe fosse contar que alguém apareceu, chegou e salvou a boneca. Ou que essa história fosse só uma invenção. Mas, depois de crescer numa casa com 5 irmãos, numa rua não tão legal assim, eu comecei a acreditar na história da minha mãe. Depois de minha sobrinha e eu acharmos que o nosso cachorro era um tronco de madeira e brincar de boneca com as latas de óleo da cozinha, para o desespero da minha irmã, que já trabalhava e sempre queria comprar para a gente bonecas de verdade, hoje eu acredito que realmente aquela
era a boneca da minha mãe, que se desfez pela chuva. E hoje, adulta e criando novas histórias, eu decidi dar um novo final para ela. Sendo assim, quando a menina voltou e encontrou a sua caixa aberta, ela chorou, dormiu na sua cabana, com os olhos cheios de lágrima, escorrendo pelo travesseiro. Mas quando ela acordou, ela teve uma grande ideia. Eu tive uma grande ideia. Mãe, traz a cola! Irmãos, tragam todos os papéis que vocês tiverem. E pode até trazer um pouquinho de água, mas dessa vez não precisa ficar com medo. E a menina misturou tudo dentro da sua panela. Misturou papel, misturou água e a cola. E foi misturando e misturando. Quando ela percebeu, estava se tornando uma grande massa. Pois ela pegou essa massa, mexeu bastante, até que ela percebeu que tinha conseguido criar uma nova boneca de papel. Essa boneca e essa história eu dedico à minha mãe, que na sua infância, por falta de condições, tinha uma boneca de papel que se desfez com a chuva. Como vocês perceberam, eu contei essa história aqui sozinha, né? É uma história um projeto que está sendo feito através da Lei Emergencial 14.017, conhecida como a Lei Aldir Blanc. Então é através dela que hoje foi possível vir aqui para contar essa história que é tão importante para mim. E como vocês perceberam, temos também aqui algumas pessoas que estão ajudando, que vieram com todo o carinho do mundo ajudar de forma voluntária, estão aqui presentes, pessoas muito importantes. E agora eu vou contar um pouquinho do porquê que eu escolhi essa história, por que a gente escolheu contar ela dessa forma e o que nos inspirou a fazer isso, né? Inclusive agora vocês podem mandar comentários, quem quiser estiver assistindo, perguntas se tiverem. Então, vamos começar falando sobre essa história. Essa história é uma história que eu ouvi algumas vezes quando eu era a caixinha de som, fazendo a sua participação especial. Novamente, ela quer ser uma estrela, gente. Essa história é uma história que eu ouvi quando eu era pequena, uma história contada pela minha mãe. E eu lembro de quando pequena ainda sentia aquela sensação de: mas como assim a boneca derreteu? Não é possível. Tinha que ter algum outro final, tinha que existir alguma outra possibilidade. E fui crescendo com essa história na cabeça, essa história que remete a como que as crianças têm uma imaginação lúdica, né, e fértil, de conseguir criar e aproveitar tudo que está à disposição
E crescendo numa família sem condições, assim como a maioria das pessoas que eu conheço, né, com poucos recursos, essa coisa do lúdico, essa brincadeira com o que tem à nossa frente, sempre me chamou muita atenção. E eu guardei essa história durante muito tempo num cantinho, assim, aqui dentro, e ficava pensando como que eu posso contar essa história. E no início desse ano, eu decidi escrever. Então eu peguei um dia e falei, vou escrever essa história para minha mãe. A princípio eu queria, né, não sei se ela está assistindo aí agora, não sei se meus irmãos estão aí, se tem alguém da minha família assistindo. Eu não sei nem se a minha mãe Eu não sei nem se a minha mãe está assistindo agora. Tem gente perguntando da minha mãe, né? Aqui nos comentários. Vou falar da minha mãe, calma. A minha mãe, que é uma pessoa, né, que é uma pessoa que eu não preciso nem dizer que é uma pessoa muito importante para mim, né? Mas é uma pessoa que cresceu em um lugar sem condições, cresceu em uma família, numa rua sem asfalto e contava essas histórias pra gente. É uma pessoa humilde, muito bondosa. Acho que eu desconheço uma pessoa tão bondosa quanto a minha mãe. E ela cresceu em um lugar assim precário, não tinha luz na época, e ela contava várias histórias pra gente. Contava essa história, contava histórias sobre o Saci, que ela disse que já viu, a mula sem cabeça, histórias sobre o nosso vizinho, que era o lobisomem. E são histórias que até hoje eu até acredito um pouco, sim. São histórias reais, porque elas fazem parte da minha vida, então elas são de fato reais. E pegando esse texto para escrever, eu queria fazer essa homenagem para ela, porque ela sempre me acompanhou, né, no teatro, desde quando eu comecei, e eu sempre tive essa vontade. Então eu sentei e fui escrever. Foi assim, uma escrita que saiu de uma vez só e depois foi sendo consertada. A gente tinha sido aprovado pelo Comic para fazer uma mostra de cenas curtas nesse ano de 2020. Mas por conta da pandemia, né, vários planos foram atrapalhados, né, deixados de lado. Não que sejam tão importantes assim quanto o que de fato significa a pandemia pra gente, né, várias perdas. Então os planos eles vão se ajeitando de outras formas, como a gente conseguiu ajeitar esse, que seria uma cena proposta para apresentar nessa mostra de cenas curtas. Então, agora sim a gente conseguiu fazer isso acontecer através da Lei Aldir Blanc, né? E contar essa história para mim é importante porque eu posso chegar a várias pessoas, inclusive da minha família, que nem conhecem essas histórias. Acabaram de me falar aqui que estão perguntando ou falando, querem que eu fale sobre os meus sobrinhos, né, os meus alunos. E é para eles também que eu conto isso, para que eles entendam, para que as famílias deles entendam que é importante, como é importante você sentar e contar essas histórias. Sabe, contar essas histórias para os meus sobrinhos, eu conto histórias para eles, né? Eu tenho, agora tá chegando mais 14 sobrinhos, então muita criança para contar história e querer que essa história faça parte da vida deles, porque as nossas histórias elas vão se construindo e vão se tornando quem a gente é. Se a gente esquece as nossas histórias e vai ficando no passado, a gente se perde. Então é importante reforçar sempre as histórias que fazem parte das nossas culturas, da nossa família, de quem a gente realmente é. Então essas histórias todas que eu contei aqui, tanto do Saci, que é uma história folclórica, do Curupira, do lobisomem, a loira do banheiro, uma história, né, que a gente conhece através da escola, de ficar com medo, elas são histórias que hoje fazem com que eu seja quem eu sou. Então, como isso é importante contar essas histórias, passar as histórias para frente. E não só as histórias dos livros, não. As nossas próprias histórias, né? Que são muito importantes. Eu não entendi muito bem uma pergunta aqui agora. É uma pergunta? As minhas amigas da escola estão assistindo?
É para falar sobre, né, essa relação, então, da escola. Que é uma relação forte, inclusive agora que eu tenho com os meus alunos, né, que eu dou aula. Então, é onde também a gente compartilha muitas histórias. A gente chega dentro da sala de aula e a gente quer contar o que aconteceu no fim de semana, a gente quer contar sobre a vida, sobre viagem que fez, sobre o que a mãe falou, as comidas que são feitas dentro de casa. Então, são coisas que fazem, né, realmente a gente se tornar quem a gente é. Essa relação é muito importante. E o porquê da gente ter escolhido contar com esses objetos, né? Eu já falei que é por um lúdico que as crianças têm, mas é também pelo teatro de formas animadas, que é uma possibilidade de teatro que às vezes a gente desconhece, né? As pessoas acreditam, estão acostumadas a ver o teatro que acontece só através da televisão, propagandas, e acham que o teatro está muito distante e que tem que ter um cenário maravilhoso, um figurino impecável sempre, e se esquecem dessa essência do lúdico e da história, que é a parte mais importante, né? Que não adianta nada um cenário maravilhoso, um figurino maravilhoso, se a história não chama atenção. Então, esse teatro de formas animadas é a possibilidade de você usar o que você tem, óbvio que com um processo, com um trabalho. Eu tenho uma formação em artes cênicas. As pessoas que estão envolvidas aqui comigo agora, as pessoas que fazem parte da minha trajetória no teatro, são pessoas que se envolvem ativamente com isso. Então não é algo que a gente tirou da cabeça, que eu tirei da minha cabeça do nada e falei, vamos pegar isso aqui, vamos fazer. Não, tudo tem um sentido. Inclusive o livro que está aqui, ó, Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove, né, que a gente colocou ali por um significado muito importante, que é um livro que de fato coloca esses objetos para serem personagens. Chuveiro, um pingo, um guarda-chuva, essa possibilidade de estar sempre criando com esses elementos. Vou deixar ele aqui no cantinho, né? Então, a intenção desse vídeo, dessa live, é que a gente possa começar a contar nossas histórias para as pessoas, para os nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, alunos, e para que eles possam chegar em casa e também querer contar suas histórias e que sejam ouvidos e que aproveitem ao máximo essa brincadeira que está à disposição com os objetos. Assim como essa menina aproveitou do papel, que vocês olhem, às vezes a gente fica encantado com os brinquedos da atualidade, né? E a gente se esquece que é possível brincar com várias coisas. Minhas amigas da escola que estão aqui presentes, queria agradecer, Jaqueline e Andressa, eu acho, que estão comentando aqui. Queria agradecer por elas estarem assistindo. Também sempre comparecem às minhas peças de teatro, né? Dessa vez estão aqui também. Camila também do teatro, Marielle, quem mais? Aline, Amanda, o pessoal da minha família aí, Aline, Kênia, minha irmã, meus irmãos aí, meus 5 irmãos, o Nene, Ederson, pai da Vitória, a Aline, que eu tenho certeza que tá com a Ana Lívia aí também para assistir. Ana Lívia, eu já sou tia-avó, gente, Ana Lívia, minha filhada. Um beijo para vocês por terem acompanhado isso. E eu espero que esse momento também sirva para marcar uma coisa que para mim é muito importante. Eu fiquei angustiada, e quem faz teatro, quem vive a arte nesse ano ficou angustiado por não poder fazer teatro. E é complicado fazer teatro assim, né, com uma câmera de frente, sem poder ter um contato com o público. Mas eu acredito na essência do teatro, de que você precisa de um corpo, um ator, uma história e alguém para assistir e um espaço. E eu acredito que a magia do teatro essencialmente está nesse frio na barriga de você estar ao vivo, desse medo de você errar quando você vai entrar em cena, que não dá para ser feito gravado, que não dá para se editar, não dá para você pedir para o público esperar. Então essa sensação que dá um nó da garganta agora, inclusive, de falar, é a sensação do teatro.
que ele possa se renovar também, sabe? Não que ele vá perder toda a sua característica, mas ele se renovou ao longo de tantos anos, por que não aproveitar essas novas possibilidades, né? E se estamos aqui hoje, sim, fazendo teatro por uma câmera com vocês aí, contando algo muito especial, e vamos lembrar sempre o mais importante: a nossa imaginação, a nossa potência de explorar o nosso lúdico e de expressar o que a gente tem para dizer. Não importa se é na casa, não importa se a nossa luz é feita com uma lanterna de jardim, se os nossos objetos são os objetos que a gente tem em casa. A gente tem essa capacidade de criar. Então vamos aproveitar isso ao máximo, sempre. Mandar um beijo agora também para as crianças, eu esqueci de uma, que inclusive ajudou na confecção deste cenário. Um beijo para Marisa. Um beijo para Ana Lívia, que está assistindo, para Vitória, para o Matheus, para o Giovanni, para o Otávio, para o Jean, para o Felipe, para a Aline, para o Lorenzo, Davi, Lucas, Samuel, para todos os meus sobrinhos, que eles escutem essas histórias e que os inspirem a brincar e contar histórias. Então, um beijo para todos vocês, obrigada e até a próxima. Peraí, não podemos encerrar. Eu falei dos meus sobrinhos, mas eu tenho uma sobrinha que vem do meu querido esposo, futuro esposo, Manu. Ó, tô confusa, gente, fiquei emocionada. Manu, que eu acho que tá assistindo aí também, se não tiver vai assistir depois. Um beijo, Manu. Espera aqui em casa para um final de semana pra gente brincar, quando puder todo mundo se encontrar e encontrar todos os sobrinhos e todo mundo junto. Então, um beijo para todos e até a próxima, quem sabe de perto, ao vivo.